Vamos à palavra de Deus, irmãos. Meu coração arde nessa noite para ouvir o Senhor falar conosco. Cadê o Lucas? Desativa aqui, ó, Lucas, o microfone, para evitar a microfonia. Queridos irmãos, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra no livro de Daniel. No seu capítulo 9. Tá ótimo, só joga um pouquinho mais baixo aqui. Não precisa. Tá todo mundo bem, irmãos? Capítulo 9 do livro de Daniel, no verso 20 até o 25. Aproveitar os acontecimentos que tem marcado o mundo. A irmã Maria tá aí, gente. Eu olhei para ali, não vi ela ali, tá aqui, ó. Mudou de lugar hoje, né? Tem crente que tem a cadeira cativa na igreja. Só falta colocar em nome embaixo assim, ó, Maria. Livro de Daniel, capítulo 9, verso 20. Quem achou, diga amém. Diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, e estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Repita comigo: a hora do sacrifício da tarde. Verso 22. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Repita comigo: sai para fazer entender o sentido. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Mais baixinho, viu? Redobre a sua atenção, porque nós estamos diante de um texto escatológico que vai prever as coisas futuras, e nós precisamos ter uma compreensão perfeita desse texto, para que cheguemos a uma definição exata do que a igreja de fato precisa aprender. Por isso eu quero que você, em hipótese alguma, perca a linha de raciocínio junto comigo. Você, nesse momento, não se distraia, porque um momento em que você se distrair, possa ser que você já não consiga ter uma compreensão perfeita daquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Por isso que eu peço que você redobre toda a sua atenção. A única coisa que você não está proibido é de dar glória a Deus e aleluia.
mas as demais que cessem toda a distração, porque esse texto aqui é um texto muito profético e muito profundo. E isso aqui é um despertamento, é uma das maiores revelações que a Bíblia já deixou para nós, leitores, entendermos acerca das coisas futuras. Daniel, ele vai orar. Daniel tem um hábito de orar. E não era uma oração qualquer. Nesta oração que Daniel está fazendo, Daniel está tendo visões. Daniel está tendo visões. E as visões que Daniel está tendo, ele não está tendo entendimento, mas ele está orando. E no processo da oração, Daniel vai ser visitado, porque é uma oração da tarde. E por que a Bíblia faz questão em dizer que a oração que Daniel está fazendo, o sacrifício, é o da tarde e não da manhã? Porque o sacrifício da manhã aponta para as coisas passadas, mas o sacrifício da tarde aponta para as coisas futuras. Escute bem, a oração, o sacrifício da tarde está relacionado com Cristo. A oração, o sacrifício da manhã está relacionada com o Velho Testamento. Então, nessa dimensão de visão, Daniel está tendo uma visão futurística. Ou seja, o anjo vai visitar Daniel, e nesta visita, Gabriel vai chamar Daniel, para que Daniel possa ter o entendimento daquilo que ele está vendo. E perceba que o texto vai dizer que Daniel, na oração, já tinha visto o anjo. E é por isso que ele vai dizer no texto: foi exatamente da mesma forma que eu vi o anjo. Ou seja, em visão, na oração, Deus agora rapidamente traz Gabriel para Daniel, para revelar para Daniel as coisas que haveriam de acontecer. E nessa dimensão espiritual que Daniel está tendo, nesta visão, Daniel vai ter um entendimento de um acontecimento que vai ter início e vai ter fim. Dentro das revelações e das visões que Daniel está tendo, ele vai ter uma visão de algo que vai começar e vai terminar. Escute bem isso aqui. As 70 semanas que acabamos de ler está relacionado a um projeto definido por Deus. Deus, dentro da sua presciência, estabelece que haverá um início e haverá um fim. Mas que início é esse? Que semana? Primeiro a gente precisa definir quanto tempo tem 70 semanas. Por isso eu vou convidar você a abrir o livro de Levítico, capítulo 25, verso 8. Por gentileza. Livro de Levítico, capítulo 25. A gente vai ter que ler Bíblia hoje, irmãos. Mas a gente vai chegar num entendimento aqui muito profundo. A sua vida e a sua vida espiritual não vai ser mais a mesma. O seu entendimento vai ser renovado e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Levítico, capítulo 25, verso 8, diz assim, ó. Olha só. Também contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Está falando do ano do jubileu, que é contado a partir de semana. Uma semana é composta por 7 dias. E 7 dias, dentro da contagem
cronológica de Deus está relacionado a anos. Um dia para Deus pode ser um dia, pode ser uma semana, como também pode ser anos ou milênios. Dentro desse contexto, está falando que uma semana equivale a 7 anos, porque tem 7 dias. Então, se nós temos 7 semanas, nós multiplicaremos 7 vezes 7 anos, que vai dar 49 anos. Mais um, completa-se o ano do jubileu. Mas quando nós estamos falando das 70 semanas, nós vamos contabilizar dessa forma: 70 vezes 7 anos, que equivale a 490 anos. Daniel está tendo uma visão de 490 anos. 490 anos era exatamente o que Deus havia estabelecido para o mundo. Deus havia dito: Daniel, você está vendo isso? Os anos que ainda restam na terra são 490 anos. Vai ter o início e vai ter o final. Mas escute bem aqui. Quando você pega o verso 25, ele vai dizer assim, ó: sabe e entende. Por quê? Se Daniel está falando de 490 anos, tudo iria se acabar, nós teremos um começo e nós teremos um final. Então a gente precisa descobrir quando foi que começou e quando é que vai terminar. Do contrário, nós não entenderemos muito bem o que nós vamos falar daqui para frente. Então no verso 25, ele vai dizer quando vai começar e quando vai terminar. No verso 25 ele vai dizer: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando é que isso acontece? Neemias capítulo 2, no verso 7. Neemias, o copeiro do rei, vai pedir autorização ao seu senhor para ir até Jerusalém, reconstruir o quê? Os muros. Então Daniel está falando que deste tempo, da saída de Neemias para a restauração dos muros, deu-se início às 70 semanas. Então se conta, já que nós estamos falando de semana em anos, um dia da semana é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5º ano, 6º ano, 7 anos, fechando uma semana. Então deu início exatamente ali, da saída. E quando é que nós vamos encontrar o final? Porque Deus está estabelecendo, escute bem isso aqui, para que você possa entender. Porque nós não estaríamos aqui se Deus seguisse esse tempo. Nós não estaríamos vivos. O mundo já teria acabado. As coisas já não existiriam mais. Mas entenda bem isso aqui. Deus estabeleceu 490 anos para que tudo terminasse. Então deu início da saída, Neemias, que sai para restaurar os muros. E qual seria o final? Escute bem. O final seria: até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amém? Então, escute bem isso aqui. Nós temos o início dos 490 anos. E nós temos o final, que seria a última semana, mais 7 anos proféticos. E que tudo iria findar. Acabou. O mundo acabou. Não teria mais nada para cumprir. Entretanto, tem algo que vai mudar todo o percurso da história.
vai mudar todo o percurso da história. 483 anos e alguma coisa acontece, porque Cristo aparece no cenário para viver os 7 anos proféticos e tudo vai findar. Só que tem um detalhe: quando Jesus aparece no cenário para findar as 70 semanas, a Bíblia diz que ele veio para mas os seus. Abra comigo aí por gentileza, João capítulo 1, verso 11. Vamos lá, João capítulo 1, verso 11. Diz assim, ó. Capítulo 1, verso 11. Deixa eu ver aqui. Olha só que coisa linda e profética para a tua vida. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas, olha só que coisa profética aqui. Todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Escute bem, o plano divino girava em torno de Israel e Jerusalém. O plano divino estava direcionado para Israel. A Israel era de Deus, a menina dos olhos de Deus. Concentrava-se o plano e toda a sua expectativa em Israel. Só que quando Jesus vem, Israel simplesmente endureceu o coração para Jesus. E o que é que acontece? Quando Israel endurece o coração, Deus decide manifestar-se a preferência para todos. Fala para esses irmãos: graças a Deus que Israel rejeitou. Mas tem um detalhe, porque além da rejeição de Israel, aconteceu algo que mudou todo o percurso da história. Quer ver? Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 21. Olha só, diz aqui, e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiró e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os historiadores afirmam que esta mulher passou 3 dias clamando a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus não lhe dava ouvido. E por que Jesus não lhe dava ouvido? Porque o plano de Jesus era para Israel. O projeto que Jesus tinha era para os judeus e não mais, era exclusivo. Mas essa mulher aqui vai mudar a lei. Essa mulher vai mudar o percurso. Essa mulher vai mudar a direção. Escute bem isso aqui, por gentileza. Porque a Bíblia diz: e ele respondeu e disse: eu não fui
enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de quem? Era exclusividade. Jesus disse: eu não tenho compromisso com você, eu não tenho compromisso com gentil, eu não tenho compromisso com grega, eu não tenho compromisso com cananeia. O meu compromisso é com os judeus. Eu não tenho. Jesus simplesmente ignora, mas ela não desiste. Fala para esse irmão: aqui está o segredo. Ela não desiste. E o que ela vai dizer? E verso 25: então chegou ela e o adorou. Escute bem isso aqui, por gentileza. Quando essa mulher adora, ela quebra aqui todo o paradigma. Porque adoração é um reconhecimento de divindade. Quando ela presta adoração, ela reconhece o poderio e em quem ela está diante. O texto diz que ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus estava dizendo uma coisa muito interessante. Aqui está uma mesa e tem um banquete. Os banquetes é para os filhos. Mas aí ela quebra e diz: mas quem fica debaixo da mesa? Os cães não comem as migalhas? E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou só. Pense comigo, naquele exato momento, Cristo estava abrindo uma legalidade, uma brecha. Se fez para um, faz para todos, porque Ele não é um Deus injusto. Aquela mulher rompeu um propósito divino, que era somente pregar para os judeus, era somente vir para os judeus. Naquele momento ela permitiu, ela forçou, ela clamou, ela se humilhou e provocou o quê? Uma manifestação para todos. Naquele exato momento, abriu-se a porta chamada Porta da Graça, que nos alcançou. Aí alguém diz: mas bispo, o senhor afirmou que era somente 70 semanas. Nesse momento aqui, o relógio para. Diz: opa, o plano mudou. O plano inicial era alcançar hoje, mas agora o plano agora original é alcançar a todos. Todos. E aonde é que está escrito isso? Livro de Romanos, capítulo 11, verso 25. Por gentileza, abra aí, porque essa mulher aqui abriu a porta da graça, nos possibilitando hoje de ter acesso à salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 11, verso 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos? Foi proposital que os judeus
rejeitasse a Cristo, para que os gentios vivessem a plenitude. Eu vou repetir: para que os gentios pudessem alcançar Cristo, e através de Cristo deixamos de ser criatura. Aquele negócio, aquela história de que todo mundo é filho de Deus é conversa fiada. Nos tornamos filhos adotivos através de Cristo, quando reconhecemos a sua salvação que vem através do sacrifício naquela cruz do Calvário. Nos tornamos filhos adotivos, e dessa forma temos o direito de nos tornar co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus para todo sempre. Ou seja, queridos, foi de propósito. Deus endureceu o coração, parte do coração de Israel, no intuito de nos alcançar. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o porquê a última semana ainda não se concretizou, porque todos os gentios precisam ouvir que Jesus Cristo é Senhor. Enquanto houver gentio sem ouvir a palavra de Deus, a última semana não cessa, porque essa profecia é verdadeira, é fiel. Enquanto o último não for ouvido e não for alcançado, aleluia, Cristo não vem, Cristo não vem. Não fecha a última semana. Houve uma pausa lá na mulher cananeia, e o que Deus está esperando? Que a igreja militante na terra comece a pregar. Quem sabe Deus só está esperando você ganhar alguém para ele vir. Por isso que a igreja não pode estar parada, por isso que a igreja não pode estar estatizada, por isso que a igreja tem que estar em movimento. E qual é a função de Satanás? Colocar barreira, colocar portas. Mas assim está escrito, que as portas do inferno não prevalecerá contra essa igreja, contra esse povo, contra essa igreja, contra esse povo. Porque não quero, irmãos, que ignores este segredo. É uma chave, é uma revelação, é uma abertura de agenda, para que não presumar de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Deus endureceu o coração de Israel para que nós abriremos o nosso. Mas haverá tempo em que Deus abrirá o coração de Israel, e assim acabou. E isso estava escrito lá em Isaías, por gentileza, para a gente ir para o final. Livro de Isaías, capítulo 63. Livro do profeta Isaías, no capítulo 63, no seu versículo 17, diz assim, porque o Senhor nos fazem desviar dos teus caminhos, porque endurece o nosso coração, para que não temamos. Faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. O profeta Isaías já havia profetizado
que o próprio Deus endureceria o coração de Israel. Aí alguém diz: e quando todos serem alcançados? Eu já finalizo. Quando os gentios viverem na sua plenitude, ou seja, serem alcançados, a palavra entrar e serem convertidos, a 7ª trombeta toca. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, calma, porque o arrebatamento não é para todos. Deus vai arrebatar uma igreja dentro de uma. Eu vou repetir. Deus irá arrebatar uma igreja dentro de uma, porque este arrebatamento, previsto em Apocalipse, está relacionado aos que vencerem. Aos que vencerem. Isso quer dizer que essa fé morna, essa vida morna que você está vivendo, sabe? Tem dia que você acorda e diz: oh Jesus, não vou para a igreja mais não, sabe? Essa espiritualidade vazia, esse relacionamento vazio, essa vida cristã de qualquer jeito, não vai estar incluído, porque esse rapto, esse arrebatamento é somente para os que vencerem as tribulações, vencerem as perseguições, vencerem as provações, vencerem o pecado, vencerem a maldade, vencerem o esfriamento, vencerem a dificuldade, vencerem as lutas. Para essa igreja vencedora vai subir. Então é um arrebatamento seletivo, não é um arrebatamento coletivo, vai ser um arrebatamento seletivo. É por isso que nós, que estamos militando nessa corrida de fé, temos que todos os dias limparmos os nossos altares, colocarmos lenha e deixar que o fogo do Espírito Santo incendeie a nossa alma todos os dias. Levantamos e acordamos e levantamos, devemos buscar intensamente a palavra e viver a palavra e sentir a palavra e guardar a palavra, porque essa fé morna, essa vida morna, raça, não te constitui vencedor, mas somente os fervorosos. E fervorosos não estou falando em nível de glória a Deus, línguas estranhas, não é nada disso. É uma vida consagrada, separada por Deus. Aos que vencerem, vão comigo. Aos que vencerem, vão comigo. Você está pensando que esse negócio aí de um dia está fraco, outro dia está forte, um dia está envolvido, outro dia já não está envolvido, um dia quer, outro dia já não quer, um dia ora, outro dia já não ora, entrega o pecado, se envolve com o pecado, aceita o pecado e permite que a mente se cauterize, só vai te deixar aqui. Escute bem isso aqui. Aos que venceram, subiremos. Lá em Coríntios capítulo 15 fala que a morte perderá a sua força. Subiremos. Nosso corpo será transformado, será glorificado. O corpo corrupto será transformado em incorruptível, e o corpo mortal será transformado em imortalidade.
e nós subiremos com Ele em glória. E os que ficarem, talvez nem percebam o que aconteceu, talvez nem notem o que aconteceu, porque estão acostumados a viver uma vida fraca. Os cultos mecânicos, conduzidos por homens, liturgias vão continuar. E qual é a diferença? A diferença é que o Espírito Santo não vai estar no culto, porque o Espírito Santo vai estar no processo do rapto. O mundo vai estar em crise, me perdoe, mas há um desenho do mundo mostrando que nós estamos nos últimos dias. E já que nós estamos falando de dias em ano, podemos afirmar que nós estamos nos últimos anos da igreja. Há estudos de cientistas de que a Terra não suportará até 2050, diante da população, do crescimento da população, dos gases, da poluição, de tudo, a Terra vai se fundir. Acredita que ela não vai resistir. Mas antes de tudo tem que acontecer. A igreja tem que subir aos vencedores. Diante dessa crise desenhada, é uma preparação para o anticristo. Porque lá em Mateus capítulo 24, está falando exatamente que nos últimos dias haveria o quê? Esfriamento dos corações, por aumento da iniquidade. Os corações iriam se esfriar. Lá também fala de doenças, rumores de guerra. E o que é que nós estamos vivendo? Quem diria que depois de um processo de 2 anos, lutando e vendo centenas e milhares e milhões de pessoas morrendo de Covid, nós teríamos um ensaio de uma possível terceira guerra mundial. E vocês não têm noção do impacto de uma guerra de hoje. Não é semelhante a que ocorreram anos atrás, décadas atrás. E essa guerra, ela tem uma proporção muito maior, porque os historiadores, os estudiosos, dizem que uma bomba que era muito potente, que era lançada e causava muita destruição, hoje, essa mesma bomba tem o poder 400 vezes, 1000 vezes mais de destruição. Hoje, a tecnologia controla e vai controlar a guerra. Através de um celular, já pode-se controlar mísseis, tanques de guerra. E os países estão fortemente armados em todos os sentidos. Uma guerra nesse momento vai causar uma grande crise mundial. Muita gente vai morrer de fome. Muita gente vai perder muita gente. Haverá muitas mortes. E a igreja do Senhor, diante desse ensaio para o anticristo, porque se a guerra acontece, haverá fome, haverá sede, vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar tudo. O que os estudiosos dizem? Que os reinos que sobreviverem, os países mais poderosos, vão ter um plano. E qual é o plano desses países? Levantar uma única moeda e ter um único governo, para ter o controle das pessoas. Então, o anticristo, um homem extremamente inteligente, fala quase todos os idiomas e tem uma relação com todos os países, vai ser levantado nesse cenário. E ele vai controlar
E como é que controla as pessoas nos dias de hoje? Através do seu CPF. Já reparou que você vai no mercado e se você utilizar a compra acima de R$500, você é obrigado a colocar o seu CPF? Do contrário, a conta não pode, porque o governo quer saber aonde você está gastando. Nesse sistema do anticristo, ele vai ter o controle da sua vida, ou da vida daqueles que ficarem. Então, vai ser implantado o chip. O chip que há 10, 20 anos atrás era uma coisa louca. Quando falávamos em controle via chip, não existia. Mas o chip hoje é uma realidade. O chip está no nosso celular. O chip está nos cartões de crédito. E me permita, existem empresários milionários que já utilizam desse sistema, temendo um possível sequestro, eles serem identificados o local via satélite através desse chip. Então esse chip é um documento único de controle de todo mundo. Todos vão ter que usar esse chip. E para ter uma identidade, vai ter que ter a marca da besta. E nesse processo as pessoas serão obrigadas. Mas quem ficou, irmãos? Aquela vidinha ralé que você vivia, aquele pecado de estimação que você cultivava todos os dias, não permitiu que você subisse. E aí você ficou conhecedor da palavra. Sem o Espírito Santo, você vai lutar. E me permita-me, por um tempo, você vai ser massacrado, vai ser perseguido, vai ser até morto. Muitos irmãos serão mortos. E vão parar onde? Quando morre após o arrebatamento, não vai mais para o seio de Abraão. O seio de Abraão, que é o lugar de descanso, é para os crentes de hoje. Você morre agora, você vai para o lugar de descanso chamado seio de Abraão ou paraíso. Mas no período do processo da tribulação, nós chamamos período da tribulação, que vai durar 7 anos. Nesse período, os cristãos que serão mortos, degolados, irão para debaixo do trono. E debaixo do trono, eles vão clamar por justiça. Eles vão clamar por justiça. Mas primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui. Para esses que ficarem, serão perseguidos, porque eles não irão querer ser controlados pelo governo, pelo anticristo. Não vão querer a marca. E o que é que vai acontecer? Eles serão perseguidos, terão que se esconder em cavernas, terão que se esconder em montanhas, terão que viver de caça, porque não poderão comprar, não poderão morar normal, não poderão mais. E o que é que vai acontecer? Uma grande perseguição, um grande massacre. 3 anos e meio, o anticristo promete resolver a crise mundial. Mas depois de 3 anos e meio, ele mostra o seu poderio. Apocalipse capítulo 4 em diante fala sobre cavalo. Primeiro vai sair o cavalo branco, constituindo uma falsa paz. Ele sai para vencer, porque a ideia do anticristo é vencer. Mas o único que já venceu e nos garantiu que somos vencedores é Cristo. É Cristo. Ele sai. Mas depois nós temos uma seção de cavalos, como cavalos vermelhos, cavalo preto, cavalo amarelo, que tem a sua simbologia. E na sua grande maioria representa guerra, fome e morte. Então a terra entrará em colapso. Guerra, fome e morte. E quando ele pensar que venceu, vai ser travada uma guerra contra Israel, a menina dos olhos de Deus, Armagedon.
E quando ele pensar que está prevalecendo, eu não estou falando de guerra de espírito, eu estou falando de guerra de homens, nações que vão se levantar contra o povo de Deus e que vai tentar massacrar Israel. E quando eles pensarem que venceram, a Bíblia diz: e ele virá. E na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E detalhe, ele virá com seus milhares de santos. Quem são esses santos? É a igreja do rapto, é a igreja que venceu, e ele vai descer e vai derrotar as forças inimigas e vai estabelecer uma comunhão com Israel novamente. E depois que ele vencer, derrotar o anticristo, o falso profeta, a besta, e prender Satanás, nós viveremos um período chamado período milenar. Serão 1000 anos, aonde será estabelecido o governo de Deus. É onde aqueles que em vida trabalharam, lutaram, ganharam alma, terão posições privilegiadas e ocuparão o governo aqui. E no final, depois dos 1000 anos, próximo de fechar os 1000 anos, ele soltará novamente e ele sairá a enganar. Mas nesse momento, Cristo se levantará e dará o cheque-mate, colocará ele no lugar aonde era para ele ir, chamado inferno. O inferno não foi feito para os homens. O inferno é a tormenta eterna para Satanás, para os anjos caídos, os rebeliados, espíritos imundos. E ele será posto lá para o julgamento. Neste exato momento, a terra entra em julgamento. E os mortos, João diz, capítulo 20 de Apocalipse: eu vi grandes e pequenos, ninguém vai escapar. Eu fui bilionário, tá diante de Deus. Eu fui pobrezinho, tá diante de Deus. Eu fui famoso, tá diante do julgamento. Ninguém me conhecia, tá diante, porque o texto diz: eu vi grandes e pequenos, ninguém vai escapar. E a igreja arrebatada, a igreja da aliança, a igreja que entregou a sua vida para Cristo, essa igreja não passará por esse julgamento, porque as suas obras já foram provadas no fogo e foram aprovadas. E serão julgados, porque Deus é um Deus justo. Deus não condena ninguém sem antes julgar. E abrirá-se assim o julgamento. Não sei quanto tempo vai durar, mas todos os homens da terra serão julgados e condenados. E aí, para fechar, João disse: eu vi a nova Jerusalém. É para onde nós vamos viver eternamente, para onde nós viveremos eternamente.
haverá o fruto da eternidade, que nós vamos nos alimentar e vivermos eternamente com Cristo em glória. Você precisa temer e tremer todos os dias dentro do seu coração. O evangelho não é festinha, o evangelho não é modinha, o evangelho não é adesão de um novo hábito de vida. Evangelho é vida eterna com Cristo em glória. Evangelho é vida eterna em Cristo em glória. A sua decisão hoje vai refletir em toda a sua eternidade com Cristo. Eu, como igreja, não quero ficar aqui no momento do arrebatamento. Por isso todos os dias eu tenho que fazer manutenção